Fala pessoal, começando mais uma aula de atualidades para o TJ do Pará. O edital ele é genérico, ele não fala de uma relação cronológica, portanto, em tese, podem ser abordados aí temas dos 2 últimos anos. Mas a CESP-CEBRASP, a banca do TJ, ela tem o hábito de abordar questões dos 18, 12 últimos meses. Questões de cultura, educação, economia, tanto do Pará quanto do Brasil e no mundo. Então, nessa aula, eu vou trabalhar temas que a data limite permite ser abordado, que é início de novembro de 2019. Fique tranquilo, porque os temas de conjuntura, política, Brexit, relações de livre comércio, que são definidas no início do ano, não vão cair na tua prova porque existe um prazo mínimo de abordagem. Nós temos verificado nos editais da CESP que esse prazo é de 40 dias. O início do ano ele mostra, por exemplo, a reunião de Davos, ele mostra, por exemplo, definições de mudança de governo. Não precisa se preocupar, não precisa se apavorar. Os temas recentes de janeiro não vão ser abordados na sua prova. Então vamos lá, vamos trabalhar os temas hoje, particularmente de cultura, economia e política voltados à conjuntura. E tome cuidado, porque a CESP, ela tradicionalmente aborda um acontecimento importante do cinema, um acontecimento importante da cultura como um todo. Você vai perceber que está sendo muito comentado sobre o Oscar e sobre o filme brasileiro indicado ao Oscar, que não foi o filme que eu vou trabalhar na aula de hoje. Você já vai entender qual é o problema. E aí a minha preocupação é você estudar errado, estudar mais do que deveria ou menos do que deveria. Vem comigo, vamos entender o primeiro tópico para desenrolar esse tema. O filme Bacurau, caso você não assistiu, assista. Ele está sendo recorrentemente abordado em todas as provas, em todas as bancas, mas em particular também na CESP-UNB. E esse filme, uma produção franco-brasileira, uma produção metade francesa, metade brasileira, ganhou o terceiro prêmio mais importante no Festival de Cannes. Você já deve ter ouvido falar do Festival de Cannes. Se você acompanha cinema, se você gosta de cultura em geral, o Festival de Cannes é um dos mais importantes do mundo. Ele é um festival muito mais cultural do que o Oscar, porque o seu júri é composto de cineastas. E nesse festival, que o Brasil tinha ganho em 62 o principal prêmio, que foi como Pagador de Promessas, o clássico do Glauber Rocha, nunca mais tinha ganho nada. E o ano passado, esse ano, né, em 2019, o filme Bacurau ganha o prêmio do júri. Alguns cuidados que nós temos que tomar para a prova. O primeiro cuidado: esse prêmio não é o prêmio principal de Cannes. Quem ganhou o prêmio de Cannes, o principal foi o outro filme, não importa, não é objeto de prova. E Bacurau ganhou o prêmio técnico, que é o prêmio do júri. Esse filme ele é do diretor Kleber Mendonça, e ele é um filme que ele trata de suspense, ficção, aventura, enfim, assista. Como foi abordado em prova desde que houve esse prêmio? Em primeiro lugar, qual o prêmio, qual o festival e qual o diretor? E uma polêmica que foi fruto de uma questãozinha no TJ do Amazonas, que derrubou muita gente. O filme Bacurau, ele ganhou um importante prêmio, ele, portanto, é um destaque na filmografia nacional de 2019, mas ele foi preterido na escolha do Oscar 2020. Cada país pode indicar o filme que vai disputar a vaga de melhor filme estrangeiro no Oscar, e o filme Bacurau foi preterido por outro filme, então tome cuidado, porque caiu na prova, CESP-CEBRASP, de forma errada, né, questão errada, de que o filme Bacurau ele foi o filme escolhido pela Comissão Nacional de Cinema para representar o Brasil no Oscar 2020. Questão erradíssima. Perfeito? Sobre cultura, não existe nos últimos 12 meses uma situação muito importante que levaria a preocupação para a sua prova. Eu diria que a palavra cultura aparece no teu edital. É possível alguma questão sobre a Lei Rouanet, é uma grande polêmica política, mas eu entendo que o Bacurau é a grande previsibilidade da sua prova. Perfeito? Assista porque é um grande filme. Um outro tema do teu edital que demanda certa preocupação é a palavra transporte. Alguns alunos, em alguns eventos que eu fiz aqui pelo Alfacom, perguntaram se iria cair a queda da BR-X, a estrada que leva a Belém que teve problema. Isso não vai cair. Na verdade, não é crise no transporte, não cai para a sua prova,
a questão da movimentação modal de transporte. Afinal de contas, não é uma questão que trata da movimentação, e sim dos chamados modais de transporte brasileiros. O Brasil, ele nos anos 50, nos anos 60, ele fez algumas opções de transporte, de infraestrutura, em particular na fase pré-regime militar. E o modal rodoviário é o principal modal brasileiro. É impressionante, porque seria possível que o Brasil fizesse uma opção por um modal ferroviário, como os Estados Unidos, por exemplo. Mas a opção foi outra, a opção foi ferroviário. Então, o modal principal, o Brasil tem mais estradas. Você lembra quando aconteceu, acho que em 2017, salvo engano, a greve dos caminhoneiros? Você lembra como o Brasil literalmente parou, as entregas atrasaram, concurso público foi cancelado em São Paulo, por exemplo, e os preços dispararam? Por que os caminhoneiros têm tanta força e por que a greve dos caminhoneiros gerou tanto problema no Brasil? Justamente por ser o principal modal brasileiro. As 5 regiões divididas geopoliticamente no Brasil, elas são interligadas majoritariamente pelo modal rodoviário. Sobre o modal ferroviário, não existe muita frequência de turismo ferroviário entre as regiões. Na verdade, não existe, por exemplo, nenhuma ferrovia que leva majoritariamente as pessoas do Sudeste para o Sul, Norte e Nordeste, e é um transporte majoritariamente de carga. Tome cuidado com isso. Você não passeia de ferrovia, salvo algumas exceções. E a maior ferrovia brasileira, a ferrovia mais importante brasileira, é aquela que sai do Mato Grosso e desce até Bauru, no estado de São Paulo. Finalmente, o modal hidroviário, que para o Nordeste tem uma importância, mas para o Brasil é um modal secundário. Na verdade, por exemplo, na região Sudeste, onde se encontram as duas grandes macro-regiões, né, São Paulo e Rio de Janeiro, as chamadas megalópolis, o transporte hidroviário é particularmente de turismo em algumas regiões. Então, o hidroviário, ele é um modal importante, mas em particular na região Nordeste. Eu fiquei preocupado, o seu edital tem essa questão dos modais, e a minha única precaução é cair em prova qual é a ordenação. Então, tome cuidado com isso. Professor, vai cair percentual de modal de transporte? Vai cair qual é o percentual de cada modal? Não. O que cai na CESP-UNB, e aí eu sugiro que você procure as questões de geopolítica da prova da Polícia Rodoviária Federal, que caiu uma questão sobre modais, só caindo qual a ordem dos fatores. Mais do que isso, não vai cair. Perfeito? O próximo tema é um tema que está desabando em prova, e um tema que eu também aposto para a sua prova, que é a reforma da Previdência. Vamos lá. O governo Temer, vamos entender a ordem dos fatores. O governo Temer, quando ele assume no impeachment da Dilma, ele se propõe a ser um governo das reformas. E sendo um governo das reformas, ele se propõe a realizar 3 reformas. Estou falando lá atrás, estou falando do governo Temer. A reforma educacional, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. E o Temer ele consegue realizar a reforma educacional. Não acredito que seja tema da tua prova. Em tese, o teu edital permite a abordagem sobre a reforma educacional. Foi uma reforma que acontece há 2 anos, completamente dentro da previsão de atualidades, mas ela esfriou. Alguns temas de atualidades, eles esfriam dependendo do momento. E a reforma da educação, como ela já foi regulamentada, sancionada, está em aplicação, não acredito que seja tema. Mas só para retomar a questão das reformas, o governo Temer realiza a reforma educacional, que é o chamado reestruturamento do ensino médio, do currículo do ensino médio, em que um percentual das matérias é prerrogativa do aluno escolher o que vai estudar, né, numa certa abordagem aí geral dos sistemas, e a reforma trabalhista. Essa foi muito mais importante, essa ainda tem caído em prova, e existe uma possibilidade muito grande de cair na sua prova. Vou trabalhar em outra aula a reforma trabalhista, mas a reforma trabalhista ela tem consequência na reforma da Previdência. E em que a reforma trabalhista incidiu na reforma da Previdência? Em primeiro lugar, a reforma trabalhista, ela... deixa eu falar uma coisa importante para você. Na hora da prova, não tem senso crítico. Na hora da prova,
Você não tem que fazer análise social. Se você fizer, você está derrubado. Porque sempre cai a visão estatal, sempre cai a visão do governo. Lembre que a CESP-CEBRASP é a banca da Universidade de Brasília. É uma banca vinculada a uma estrutura pública. Então, sempre que eu vou pontuar para você, não é a opinião do Rezendão, não é a opinião do Alfacom, é a visão estatal. Bom, a reforma trabalhista, ela tem por base a desoneração do custo do empregador para que, em tese, você tenha mais geração de emprego. Então, decisões como contratação intermitente, em que o funcionário não tem necessidade de jornada de trabalho específica, e a transformação das 12 horas em jornada, para você entender, para a gente retomar, 12 por 36 sempre foi plantão. Então, aquilo que vai além das 8 horas se caracterizava plantão, agora não. Agora, desde a aprovação da reforma trabalhista, virou jornada de trabalho. E essas decisões de regulamentação, de flexibilização, incidem, por incrível que pareça, na reforma da Previdência. Porque muita gente que estava no mercado de trabalho, você deve ter algum parente ou amigo que viveu essa situação, ali na situação de aposentar, podendo trabalhar mais um tempo, decidiu se aposentar. Então existe uma pressão previdenciária por conta da reforma trabalhista. E a reforma da Previdência, ela deveria ser feita pelo governo Temer. Não houve situação conjuntural dessa reforma em 2018, porque, vamos ser sinceros, ano de eleição, nenhum deputado pensa em nada, anunciando a sua reeleição. E em 2018, houve também a decisão de, majoritariamente, apostar na segurança pública. Então, o governo Temer, ele faz uma inflexão, até numa tentativa frustrada do Temer consolidar uma possível candidatura. Então, houve a intervenção no Rio de Janeiro, a criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública. E então, o Temer desloca a prioridade dele, deixa a Previdência de lado e vai para a segurança. Pois bem, Bolsonaro eleito, Bolsonaro toma posse, e o ministro Paulo Guedes, o super-ministro da Economia, ele tem a reforma da Previdência como sua prioridade. A reforma, ela começa polêmica, com discussões acaloradas no Congresso Nacional. O próprio Paulo Guedes, que não é um político de carreira, ele fica destemperado, nas discussões coletivas, nas audiências públicas, mas finalmente ela é aprovada. E isso é tema muito provável para a sua prova, porque é uma reforma estrutural muito importante, em particular para o TJ, que tem consequência previdenciária na sua atuação. Então vamos entender. O governo Bolsonaro apresenta uma proposta, essa proposta tem debates, alterações e inflexões, mas finalmente ela é aprovada e entregue pelo Congresso, aprovada tanto na Câmara quanto no Senado. Em primeiro lugar, a reforma da Previdência, ela tem o objetivo de desoneração estatal. A Previdência, ela deveria, o conceito clássico de Previdência é que ela é pública e solidária. O que significa isso? Quem está na ativa financia quem está na inativa. Isso é a regra básica. Mas o problema é que as relações trabalhistas mudaram, a geração de renda mudou e cada vez menos gente contribui para a Previdência. Por conta do desemprego? Por conta do desemprego e por conta da economia intangível. Eu comentei com você, em aulas anteriores, aqui desse intensivo, do TJ Pará, que a economia ela tem um aspecto intangível. Uber, Airbnb, a pessoa que faz cerveja em casa, vende aí no Mercado Livre da vida. E essas pessoas, via de regra, não contribuem para a Previdência. Então, quando você tem um número menor de pessoas contribuindo para a Previdência, por conta de prestação de serviço, o cara é PJ, ele tem um trabalho informal em aplicativo de mobilidade urbana, então você tem um número menor de pessoas contribuindo na base e um número cada vez maior de pessoas se aposentando. E aí, não precisa ser nenhum matemático para prever que essa conta não bate. Então, essa desoneração do INSS é uma desoneração estatal. Eu não vou entrar, eu acho que na sua prova não vai ser abordada a situação particular do estado do Pará. As provas, elas não têm uma característica de abordagem de situação estatal. Então, qual é a situação e qual o fôlego previdenciário do governo do Pará? Isso não vai ser abordado. Então, é apenas a questão estatal geral. E o governo declara que a reforma da Previdência, ela também tem intenção de geração de empregos. Em que sentido?
você tem um aumento de número de idade para aposentadoria, você tem uma diminuição da responsabilidade governamental, no caso do servidor público, e do empregador com a contrapartida, então você anima o empregador a contratar. Rezendão, não concordo com isso, não acho que é isso. Perfeito, eu também não acho. Mas na tua prova, o que vai cair é múltipla escolha, né? A tua prova é CESP, SEBRASP, múltipla escolha. E é exatamente isso que tem caído. No final da aula você vai verificar como as questões são abordadas. Indica a alternativa que apresenta os principais motivos que levam o governo federal a realizar a reforma da Previdência. E é isso mesmo. Desoneração do INSS, desoneração do Estado e geração de empregos, porque como a carga previdenciária diminui por conta do empregador, ele tem maior incentivo em te contratar. Oficialmente é isso. Bom, o maior tempo de contribuição, ele tem algumas exceções. Você sabe, você estuda para concurso, que o Estatuto do Servidor e a própria lei que rege o funcionalismo prevê algumas exceções. Exceção para o policial, exceção para o professor, exceção para os militares. Então tome cuidado, porque o lobby feito por alguns setores, em particular militares, servidores públicos, estaduais, criaram algumas regras de exceção. Então esse maior tempo de contribuição ele é geral, com algumas exceções. E o aumento da idade, ele é a grande polêmica, né? Porque, na verdade, a Alemanha, ela tem uma idade média de aposentadoria muito maior que a no Brasil. Bom, então quer dizer que na Alemanha a previdência é menos humana? É menos solidária? Não, porque tem uma contrapartida. E qual a contrapartida? A idade média. Se você aumenta a idade média da população, você pode aumentar o tempo da previdência. E o problema aqui no Brasil, o aumento da idade média previdenciária não acompanha a previsibilidade de vida. Então, resumo da ópera, na Alemanha se vive mais e você aposenta depois. No Brasil, você não aumenta a expectativa de vida, ao passo que você aumenta a previsão de idade mínima para aposentadoria. Perfeito? São esses temas que caem na sua prova. É uma grande aposta que eu tenho. É uma reforma estrutural, como eu disse, e tem caído muito em prova. Então, um tema polêmico para a sua prova é a decisão do Supremo Tribunal Federal de prisão em segunda instância, só prisão em tramitado e julgado. Pô, Rezendão, mas agora você vai dar aula de direito constitucional? Não, na verdade é o seguinte, é evidente que esse tema, o tema do ponto de vista jurídico, a compreensão do que está na Constituição sobre prisão em segunda instância é direito constitucional. Mas vamos ser sinceros, esse tema é um tema muito polêmico por conta deste cidadão aqui. Então esse tema ele extrapola o direito constitucional, ele extrapola o direito administrativo e sim, ele é tema de atualidades. Como foi a Lava Jato, como foi a prisão do Lula, como foi a decisão do juiz Sérgio Moro em condenar o Lula em primeira instância. Então esses temas eles tradicionalmente extrapolam o direito. Vamos entender? Você estuda direito constitucional, você está prestando TJ, então você sabe que a Constituição prevê a culpa só em tramitado e julgado em última instância. Instância superior, Supremo Tribunal Federal. E o fato é que quando a Constituição diz que a culpa ela existe só em última instância, ela não diz claramente sobre prisão. E aí existe uma interpretação meritocrática. O Supremo Tribunal Federal, ele tinha uma compreensão que a prisão só deve acontecer com a culpa. Então, vamos entender? Eu sou condenado em primeira instância. Eu recorro e eu perco em segunda instância. Eu posso ainda recorrer. Eu posso recorrer à instância superior, o Supremo Tribunal Federal. A Constituição diz que a culpa, em que começa a contar a sua pena, em que começa a caracterizar a reincidência, é só após a última instância. A visão do Supremo, a interpretação judiciária, era que a prisão só poderia acontecer com a culpa. A Constituição em nenhum momento fala de prisão, né? E o Supremo sempre teve essa interpretação. O problema é que há 2 anos e meio, o Supremo Tribunal Federal formou maioria com a interpretação que a prisão não era culpa, que a prisão em segunda instância, com condenação em segunda instância, era possível, previsível, porque afinal de contas não caracteriza a culpa. E isso levou à prisão de milhares de pessoas, em particular, o mais importante, o que pode cair na sua prova, é do ex-presidente Lula e do ex-ministro José Dirceu. Pois bem, só que o Supremo Tribunal Federal ele tem mudança de juízes, ele tem mudança de quadro.
E na atual conjuntura do Supremo Tribunal Federal, com o Toffoli presidente, se formou uma nova maioria. E aí a votação ela teve 5 sessões, foi interrompida, teve uma pressão muito grande sobre a juíza Weber, sobre o juiz Toffoli. O próprio Sérgio Moro, que é defensor da prisão em segunda instância, ele procurou os juízes do Supremo, os ministros do Supremo, para barganhar, justo, normal, mas formou-se uma nova maioria. Então, com o voto final do presidente Toffoli, a nova maioria do Supremo, ela volta à interpretação anterior. E a interpretação anterior é de que não é permitida prisão sem o transitado e julgado. O resumo da ópera é proibir a prisão em condenação por segunda instância. Quando isso foi decidido, os juízes, eles das instâncias secundárias e primárias, os juízes de primeira e segunda instância, começaram a permitir a soltura de pessoas que estavam nessa condição. E aí é evidente, né? Milhares foram soltos, e aí eu não vou entrar no mérito, de novo, opinião aqui não conta, mas é óbvio, né? Que nesse caso, a Richthofen foi solta? Não, não foi solta. O cara que matou, que chama, os irmãos Cravinhos foram soltos? Não. O cara que jogou a filha lá, que matou a filha, um crime hediondo? Não. Aqui não entra crime hediondo, aqui não entra flagrante. Você estuda direito penal, constitucional, eu não vou entrar nisso. Mas o ex-presidente Lula, há 1 ano e 7 meses na prisão, ele é solto. Ele faz um discurso como bom político em Curitiba, faz um discurso em São Bernardo, e ele voltou a atuar politicamente. E o ex-ministro José Dirceu. Esse está mais quietinho, né? Esse não deu muita declaração, mas esses são os 2 grandes nomes que foram soltos. Tome cuidado. Pessoas que não foram soltas nessa decisão. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, não foi solto, porque o caso dele é outro. O Cunha, ex-presidente do Congresso, não foi solto. Então, esses 2 são os 2 grandes nomes que se favoreceram por essa decisão do Supremo. Perfeito? O Dias Toffoli foi o último voto e isso tem caído em prova. Bom, atualidades é um tema que é necessário a gente estudar o tempo todo. É por isso que numa das aulas aqui desse intensivo do TJ, eu vou passar para você uma lista de leitura das grandes fontes do jornalismo impresso, da internet, para você ir se atualizando sobre esses temas. Mas o que cai é isso, mais do que isso, está fora. E o impeachment do Trump pode cair, mas pode cair até a data limite de novembro. E nos exercícios, eu vou aproveitar, a gente poderia até trabalhar esses temas, mas como nós temos uma amplitude muito grande de temas, eu vou aproveitar para trabalhar outros tópicos muito pontuais que têm caído em provas recentes sobre temas que existe previsibilidade. Vamos lá, vamos para as questões aí do seu material. Vamos imediatamente para a leitura da primeira questão. Assinale a alternativa que contém 2 categorias de unidades de conservação de grupos de proteção integral, estabelecida pela Lei nº 995 de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A questão da sustentabilidade ambiental é muito importante. Nós tivemos a questão das queimadas, uma polêmica. Tivemos toda a polêmica do G7 com o governo Bolsonaro. E todos os temas vinculados à sustentabilidade ambiental são temas previstos. E o grupo de proteção integral, vinculado à Unidade Nacional de Conservação, ele é importante porque fala justamente das tais reservas. Fala justamente das regiões do Brasil que são protegidas e, portanto, existe proibitiva de queimadas. Alternativa A, Parque Nacional e Reserva de Fauna. Alternativa B, Floresta Nacional e Área de Proteção Ambiental. Alternativa C, Reserva Extrativista e Estação Ecológica. Alternativa D, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. E alternativa E, Reserva Biológica e Área de Relevante Interesse Ecológico. Tome cuidado. Na verdade, essa lei é de 2000, a Lei 9985 de 2000. O problema é que mais 2 categorias foram alteradas no que tange à conservação. E quando se fala de conservação, se fala de investimento estatal, se fala de proibição de queimadas. Então, por conta das queimadas da Amazônia Legal e de toda a polêmica causada, né, que virou um tema mundial, na verdade, foi alterada essa lei e foram incluídos
dois novos elementos. A alternativa A fala de Parque Nacional e Reserva de Fauna. Esses elementos já estavam presentes na lei de 2000. Alternativa B, Floresta Nacional e Área de Proteção Ambiental. É evidente que se a área de proteção ambiental ela já estava prevista na lei original. Alternativa C, Reserva Extrativista e Estação Ecológica. Estação Ecológica é o mesmo exemplo. Na verdade, já existia previsão na lei original. A alternativa D é a correta. Fala de monumentos naturais, como, por exemplo, as quedas que existem nos rios e riachos e refúgio de vida silvestre. Essa é a alternativa correta. Então, a lei de preservação e proteção ambiental, ela inclui agora os monumentos naturais e refúgio de vida silvestre. E a alternativa E, ela fala de dois elementos que também estavam na lei original. Reserva biológica e interesse ecológico. Perfeito? Tema, eu não sei se esse tema em particular, não sei se esse tópico em particular vai cair na sua prova, mas tudo que diz respeito à sustentabilidade ambiental é tema de prova. Próxima questão. No Brasil, muitos trabalhadores estão submetidos a relações e condições de trabalho, se não iguais, análogas àquelas estabelecidas pelo antigo sistema escravista. Embora a escravidão tenha sido oficialmente abolida há mais de 100 anos, atualmente, o trabalho caracterizado como forçado ou escravo é uma prática que afeta a alternativa A, o prestígio brasileiro no sistema internacional, pois tais condições de trabalho, diante das demais nações industrializadas, são uma particularidade do país. Alternativa B, os pré-adolescentes do sexo masculino e semi-alfabetizados, principal mão de obra utilizada no setor agrícola. Alternativa C, os imigrantes bolivianos residentes em São Paulo, explorados pela indústria têxtil e de confecções. Alternativa D, o Estado, carente de recursos para identificar os empregadores que usam trabalho escravo e prejudicam a economia. Alternativa E, o setor privado, não alcançando serviços ou projetos desenvolvidos pelo setor público. Vamos retomar um pouquinho o enunciado para entender o que se trata aqui. Você sabe que o Brasil ele faz parte da Organização Mundial do Comércio, faz parte da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, é membro da ONU e, portanto, ele é aderente a todos os tratados de respeito ao trabalho. O problema é que existe um trabalho análogo, ou seja, parecido com o trabalho escravo, em várias regiões do Brasil, seja na atividade agrícola, seja na atividade de produção, seja no trabalho nos portos, né? Então aqui diz que atualmente o trabalho caracterizado como escravo, ele afeta... Quem ele afeta? Alternativa A, afeta o prestígio brasileiro. A partir do momento que o Brasil ele combate o trabalho escravo, a partir do momento que o Brasil ele adere às sanções internacionais, não tem prejuízo nesse caso. Todos os países têm exploração do trabalho. Todos os países têm trabalho análogo ao escravo e se combatem, não afeta o prestígio do país. Alternativa B, os pré-adolescentes do sexo masculino que trabalham no setor agrícola. Na verdade, o setor agrícola ele tem um problema de regulamentação geral, né? Seja trabalhista, seja tributária, seja de relações de sustentabilidade. Mas não é o caso, porque é muito genérico e muito antigo. Alternativa C, os imigrantes bolivianos, residentes em São Paulo, explorados pela indústria têxtil de confecções. Bom, eu sou de São Paulo e eu estudei, a minha primeira faculdade foi a FATEC, uma faculdade pública, lá no Bom Retiro, uma região de bolivianos. Na verdade, o Bom Retiro é um bairro de São Paulo que concentra as indústrias têxteis ilegais que empregam bolivianos que já chegam no Brasil numa situação precária. Essa é a alternativa correta. E para você entender, o empregador, o industrial, ele traz o boliviano, paga a passagem, paga a alimentação, dá moradia e o boliviano ele trabalha 16 horas por dia, em geral na indústria têxtil. E ele precisa pagar para se alimentar, precisa pagar para morar. Então, na prática, o que acontece é que ele trabalha para pagar a moradia e a alimentação. Trabalho análogo ao escravo. Essa é a alternativa correta. Olha a D. O Estado, carente de recursos para identificar os empregadores que usam trabalho escravo e prejudicam a economia. O Estado ele tem condições de verificar, ele tem fiscais de trabalho para verificar essa condição. Então, não existe prejuízo nesse caso. E a alternativa E, o setor privado, não alcançando serviços ou projetos desenvolvidos. Mas, Rezendão, todas as alternativas incorretas têm prejuízo.
mas o setor prejudicado são os bolivianos nesses exemplos. Vem comigo. Você entendeu que estudar atualidades tem que ser permanente? Você entendeu que você não vai, em 2 meses, ter cultura sobre economia, sobre relações de livre comércio e sobre política? Então esses temas são temas para a gente aquecer na sua mente aquilo que tem mais previsão de cair em prova. E você precisa se atualizar sobre esses temas, senão você vai ter prejuízo. O filme Bacurau já aconteceu, o prêmio já aconteceu, então sobre isso é só memorizar. Os modais de transporte, eles não vão se alterar até janeiro, mas em particular sobre a reforma da Previdência e em particular sobre a decisão do Supremo em prisão na segunda instância, leia mais. Eu tenho no seu material um detalhamento, uma síntese daquilo que pode cair na prova, mas é possível que seja abordado algum aspecto ou outro da reforma da Previdência, mesmo que não tenha direito previdenciário na sua prova. Perfeito? Então espero que você tenha entendido os temas, percebido como a CESP-Cebrasp aborda atualidades. Força e honra, estou com você até a sua aprovação.